Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como você enxerga sua vida daqui para frente. E talvez essa seja uma das conversas mais importantes que você terá consigo mesmo em muito tempo. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe. Um momento em que a alma começa a se cansar de viver no automático. Por fora, a vida continua acontecendo. As pessoas continuam andando, trabalhando, sorrindo, postando, tentando parecer fortes. Mas por dentro, algo começa a pedir socorro. Talvez você conheça essa sensação. A sensação de estar vivendo, mas não completamente vivo. A sensação de acordar cansado mesmo depois de dormir. A sensação de olhar para si mesmo e perceber que existe uma versão sua que ainda não nasceu. E escute isso com atenção, e esse sentimento não significa que você fracassou. Muitas vezes, significa apenas que sua alma já entendeu que você nasceu para mais. Porque existe uma verdade poderosa que poucas pessoas compreendem. O maior sofrimento humano nem sempre vem da falta de dinheiro. Nem sempre vem das dificuldades externas. Muitas vezes, o maior sofrimento nasce quando uma pessoa começa a perceber que está distante da própria essência. É quando o corpo continua indo, mas o espírito já perdeu a direção. E é exatamente aqui que começa a transformação. Não uma transformação superficial. Não aquela mudança temporária que dura 2 ou 3 dias depois de assistir um vídeo motivacional. Estamos falando de algo mais profundo. Mais silencioso. Mais forte. Estamos falando de reconstrução interior. Porque antes de uma vida prosperar por fora, ela precisa despertar por dentro. E se você permanecer até o final deste vídeo, eu quero conduzir você por uma jornada em 4 passos que pode reacender algo que talvez esteja adormecido dentro da sua mente há muito tempo. Mas antes, eu quero que você faça uma coisa. Feche os olhos por alguns segundos e repita mentalmente. Minha vida ainda pode mudar. Repita novamente. Minha vida ainda pode mudar. Porque talvez o maior erro que uma pessoa possa cometer seja acreditar que chegou tarde demais. Não chegou. Enquanto existe consciência, existe possibilidade. Enquanto existe respiração, existe caminho. Enquanto existe vontade de recomeçar, existe futuro. A Bíblia diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. E perceba a profundidade disso. Renovar forças significa que até pessoas cansadas podem voltar a viver com direção. Você não precisa voltar a ser quem era antes. Você pode se tornar alguém ainda mais forte. E aqui está o primeiro princípio desta jornada. A transformação começa quando a mente para de trabalhar contra você e começa a trabalhar a seu favor. Porque muita gente vive aprisionada sem perceber. Não por correntes físicas, mas por pensamentos repetidos durante anos. Pensamentos de medo. Pensamentos de incapacidade. Pensamentos de escassez. Pensamentos de comparação. Pensamentos de culpa. E depois de repetir essas ideias tantas vezes, a pessoa começa a acreditar que aquilo é sua identidade. Mas escute isso com atenção. Você não é seus pensamentos momentâneos. Você não é seu pior dia. Você não é seus erros antigos. Você não é o que disseram sobre você quando ainda estava tentando se encontrar. Existe uma diferença entre quem você foi e quem você está se tornando. Sócrates dizia que uma vida não examinada não merece ser vivida. E talvez uma das razões pelas quais tantas pessoas se sentem perdidas hoje seja porque nunca pararam para observar a própria mente. Vivem reagindo. Vivem sobrevivendo. Vivem correndo. Mas quase nunca silenciam o suficiente para perguntar: quem eu estou me tornando? E aqui está uma verdade que pode mudar sua trajetória. A direção da sua vida é profundamente influenciada pela direção dos seus pensamentos. Porque a mente humana funciona como um jardim. Aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se alimenta a comparação cresce. Mas se você alimenta visão, propósito e clareza, uma nova identidade começa a nascer dentro de você. É por isso que Napoleão Hill dizia que tudo começa com um desejo definido. Mas cuidado para não entender isso da forma errada. Desejo aqui não significa ganância. Desejo significa visão. Significa ter algo dentro de você forte o suficiente para tirar sua alma da paralisia.
Uma pessoa sem visão se perde facilmente. Mas uma pessoa com direção suporta processos que outras abandonariam. E talvez hoje você não precise de mais motivação. Talvez precise apenas recuperar sua direção. Então eu quero que você faça um exercício simples. Imagine sua vida daqui a 5 anos se você começar a cuidar seriamente da sua mente a partir de hoje. Imagine você mais disciplinado, mais forte emocionalmente, mais consciente, mais saudável, mais sábio, mais próximo de Deus, mais em paz consigo mesmo. Observe como sua alma responde quando vê essa imagem. Porque existe uma versão sua esperando para nascer do outro lado das decisões que você ainda não tomou. Agora repita em voz baixa. Eu não fui criado para viver perdido. Mais uma vez. Eu não fui criado para viver perdido. Isso não é arrogância. Isso é despertar. Platão falava que a maioria das pessoas vive presa em sombras sem perceber a realidade maior diante delas. E talvez hoje existam pessoas vivendo exatamente assim. Aprisionadas em hábitos que drenam sua energia. Aprisionadas em ambientes que enfraquecem sua mente. Aprisionadas em distrações que roubam anos inteiros da própria existência. Mas chega um momento em que a consciência acorda. E quando ela acorda, tudo começa a mudar. Porque você começa a perceber que prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é clareza mental. É domínio emocional. É a paz interior. É a capacidade de decidir. É força espiritual. É a presença. É a propósito. Dinheiro sem equilíbrio destrói pessoas. Mas uma mente forte cria, reconstrói e multiplica. E é exatamente por isso que o primeiro passo dessa transformação é aprender a proteger sua mente. Proteja sua mente de ambientes tóxicos. Proteja sua mente de pessoas que vivem espalhando medo. Proteja sua mente da necessidade constante de comparação. Proteja sua mente da ideia de que você precisa provar seu valor o tempo inteiro. Uma mente cansada toma decisões fracas. Uma mente fortalecida constrói destinos fortes. E aqui está algo poderoso. A Bíblia diz em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe isso. A transformação não começa do lado de fora. Ela começa na mente. Primeiro a mente muda. Depois as decisões mudam. Depois os hábitos mudam. Depois a vida acompanha. É assim que uma nova realidade nasce. Agora cuidado, porque existe um ponto que quase ninguém entende. Ter visão sem conhecimento pode gerar frustração. Por isso, o segundo passo dessa jornada é conhecimento, imaginação e construção consciente. Porque não basta desejar uma vida diferente. Você precisa se tornar alguém preparado para sustentá-la. Henry Ford dizia que quem para de aprender envelhece, independentemente da idade. E isso é profundo. Muita gente quer uma nova vida mantendo a mesma mentalidade antiga. Quer transformação sem evolução. Quer crescimento sem aprendizado. Mas a vida responde de maneira diferente para quem decide crescer internamente. Uma pessoa disciplinada pensa diferente. Uma pessoa consciente enxerga oportunidades diferentes. Uma pessoa emocionalmente madura reage diferente aos problemas. E isso muda tudo. Então escute isso com atenção. Seu futuro depende muito mais da pessoa que você está se tornando do que das circunstâncias atuais ao seu redor. Talvez hoje você não esteja onde gostaria. Mas isso não significa que está condenado a permanecer aí. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. E quando perguntaram sobre seus fracassos, ele respondeu que não havia fracassado. Apenas tinha encontrado milhares de formas que não funcionavam. Olha a força disso. A mente fraca interpreta obstáculos como fim. A mente fortalecida interpreta obstáculos como aprendizado. É por isso que pessoas diferentes vivem realidades diferentes mesmo enfrentando dificuldades parecidas. A diferença não está apenas no problema. Está na interpretação. Está na mentalidade. Está na consciência. E aqui entra um princípio extremamente poderoso. A imaginação. Muita gente subestima isso. Mas tudo que existe no mundo foi imaginado antes de ser construído. Toda a criação nasceu primeiro invisível.
Toda transformação começou primeiro dentro da mente de alguém. E talvez hoje sua maior necessidade não seja trabalhar mais. Talvez seja voltar a enxergar possibilidades. Porque uma pessoa sem esperança para de criar. Uma pessoa sem visão entra no automático. Uma pessoa sem propósito começa apenas a sobreviver. Mas quando a visão retorna, a alma volta a respirar. Então faça isso. Reserve momentos de silêncio. Afaste-se do excesso de ruído. Pare de consumir informação o tempo inteiro. Existe uma sabedoria que só aparece quando a mente desacelera. E talvez Deus esteja tentando falar com você há muito tempo, mas sua mente nunca fica silenciosa o suficiente para ouvir. Agora repita. Eu permito que minha mente enxergue novos caminhos. Mais uma vez. Eu permito que minha mente enxergue novos caminhos. Porque existem caminhos que só aparecem para quem continua caminhando. E isso nos leva ao terceiro passo. Decisão e persistência. Aqui está uma verdade que pode incomodar algumas pessoas, mas também pode libertar. Sua vida muda quando suas decisões mudam. Não apenas seus desejos. Não apenas suas intenções. Suas decisões. Napoleão Hill observou que pessoas de sucesso tomavam decisões com firmeza e mudavam de opinião lentamente. Já pessoas sem direção viviam influenciadas pelo medo, pela opinião dos outros e pela insegurança constante. E talvez esse seja um dos maiores ladrões de destino da humanidade. A indecisão. A pessoa quer mudar, mas espera sentir coragem primeiro. Quer começar, mas espera o momento perfeito. Quer viver algo novo, mas continua negociando com o próprio medo. Escute isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar mesmo sentindo medo. A Bíblia fala que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso significa que uma mente dividida perde força. Mas uma mente decidida cria movimento. Então pare de esperar se sentir pronto para começar. Comece. Mesmo pequeno. Mesmo imperfeito. Mesmo inseguro. Porque movimento gera clareza. E clareza gera força. Existe uma versão sua esperando do outro lado da persistência. Mas poucas pessoas chegam até ela, porque desistem cedo demais. Vivemos numa geração que quer resultados rápidos, mas crescimento profundo exige continuidade. Uma árvore não cresce em um dia. Uma mente forte também não. Disciplina não nasce pronta. Ela é construída. E talvez hoje você precise parar de medir sua evolução apenas pelos resultados externos. Porque existem transformações acontecendo invisivelmente. Assim como raízes crescem antes dos frutos aparecerem, e muitas mudanças interiores acontecem antes da vida exterior começar a mudar. Então não despreze seus pequenos avanços. Não despreze os dias silenciosos. Não despreze o esforço invisível. Existe poder na constância. Existe poder em continuar. Thomas Edison persistiu. Edwin Barnes persistiu. Grandes pessoas da história persistiram. Mas perceba algo importante. Eles não persistiram apenas por dinheiro. Persistiram porque tinham visão. Porque pessoas guiadas apenas por emoção desistem rápido. Mas pessoas guiadas por propósito desenvolvem resistência espiritual. Agora repita em voz alta. Eu não abandono minha transformação. Mais uma vez. Eu não abandono minha transformação. E aqui chegamos em algo profundo. Ninguém cresce completamente sozinho. Napoleão Hill chamava isso de mastermind. A união de mentes alinhadas por um propósito elevado. Porque ambientes moldam pessoas. Conversas moldam pensamentos. Companhias influenciam destinos. Existem ambientes que drenam sua energia. E existem ambientes que despertam seu potencial. Por isso, observe cuidadosamente aquilo que alimenta sua mente todos os dias. Observe. O que você consome. Quem você escuta. Com quem anda. O que assiste. O que repete. Porque lentamente, tudo isso constrói sua identidade. Provérbios diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha a profundidade disso. Pessoas certas despertam forças que você nem sabia que possuía.
E talvez uma das decisões mais importantes da sua vida seja escolher melhor os ambientes onde sua mente permanece. Proteja sua energia. Proteja sua visão. Proteja sua paz. Nem todo lugar merece sua presença. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Nem toda crítica merece ser carregada no coração. Uma pessoa consciente aprende a selecionar o que permanece dentro dela. Porque tudo aquilo que permanece influencia sua direção. E isso nos leva ao último passo dessa jornada. Energia, subconsciente e conexão espiritual. Existe uma força silenciosa operando dentro de você o tempo inteiro. Seus pensamentos repetidos. Suas emoções constantes. Suas palavras. Suas crenças. Sua imaginação. Seu foco. Tudo isso alimenta o subconsciente. E o subconsciente trabalha como um solo. Aquilo que você planta repetidamente começa a criar raízes. Por isso tantas pessoas vivem aprisionadas em padrões antigos sem perceber. Elas repetem as mesmas crenças durante anos. Não sou capaz. Nada muda. Sempre dá errado. Minha vida já era. E depois de repetir isso tantas vezes, começam a agir como se fosse verdade. Mas aqui está algo poderoso. Você pode reconstruir o diálogo dentro da sua mente. Você pode ensinar sua mente a trabalhar a favor da sua evolução. Porque palavras possuem direção. Palavras criam atmosfera interna. Palavras moldam percepção. Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então pare de amaldiçoar seu futuro com frases repetidas em momentos de dor. Seu momento atual não define seu destino final. Repita. Existe um novo tempo nascendo dentro de mim. Mais uma vez. Existe um novo tempo nascendo dentro de mim. Agora respire fundo. Porque talvez o mais importante de tudo esteja aqui. Existe uma sabedoria que aparece quando a mente amadurece. Alguns chamam de intuição. Outros chamam de discernimento. Outros chamam de sexto sentido. Mas talvez seja simplesmente a alma começando a ouvir com clareza aquilo que antes era abafado pelo caos. É aquela sensação silenciosa que diz: continue. E espere. Mude. Recomece. Confie. E quanto mais uma pessoa fortalece a mente, a disciplina, a consciência, a espiritualidade, mais sensível ela se torna a essa direção interior. Jesus frequentemente se afastava para lugares silenciosos antes de tomar decisões importantes. Observe isso. Silêncio também é estratégia espiritual. Porque uma mente barulhenta não consegue discernir direção. Talvez hoje sua alma esteja apenas cansada de excesso. Excesso de ruído. Excesso de comparação. Excesso de distração. Excesso de cobrança. E talvez sua transformação comece quando você voltar a ouvir sua própria consciência. Porque existe uma versão sua tentando nascer há muito tempo. Uma versão mais forte, mais desperta, mais disciplinada, mais consciente, mais sábia, mais conectada com propósito. E talvez tudo o que ela precise seja que você pare de desistir dela. Então eu quero que você faça uma última coisa antes deste vídeo terminar. Coloque a mão no coração e repita lentamente: eu escolho reconstruir minha mente. Eu escolho fortalecer meu espírito. Eu escolho abandonar a versão limitada de mim. Eu escolho caminhar em direção ao meu propósito. Minha vida ainda pode mudar. E eu estou pronto para viver essa transformação. Respire fundo. Perceba a energia dessas palavras. Porque grandes mudanças começam silenciosamente. Uma decisão. Uma consciência. Uma nova direção. E talvez hoje tenha sido exatamente esse momento para você. Não um vídeo. Mas um despertar. Porque prosperidade verdadeira não nasce apenas no bolso. Ela nasce quando alguém volta a acreditar na própria capacidade de reconstruir a própria vida. E pessoas que recuperam isso se tornam imparáveis. Então nunca esqueça dessa verdade. Você não está atrasado. Você não terminou. Você não perdeu todas as oportunidades. Ainda existe caminho.
Ainda existe propósito. Ainda existe futuro. E talvez a melhor versão da sua vida ainda esteja esperando por você logo depois da próxima decisão que você tomar. Se essa mensagem falou com sua alma, se inscreva no canal e escreva nos comentários: minha transformação começou hoje. E carregue isso dentro de você. Porque uma mente despertada dificilmente volta a dormir da mesma maneira.